Olá pessoal, canal Amor e Paz de volta aqui com vocês. Pedir a vocês aí que se inscrevam no canal, que compartilhem os nossos vídeos aí com pessoas que estejam precisando, pessoas que estejam querendo ouvir a palavra do Senhor, pessoas que estejam realmente querendo compreender algumas passagens da Bíblia, né? Eu não sou expert em tudo, mas eu leio muita Bíblia, aquilo que eu posso trazer para vocês aqui, né? Fazendo analogia, né, do Antigo Testamento e os dias atuais, a gente tenta ajudar, e se tiver algum comentário, deixe aqui na descrição, eu terei o maior prazer em responder a todos, tá bom? Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23, Salmo de Davi, um salmo muito forte, importante, né? Tá lá em Salmos 23, 4, Salmo 23, onde a gente fala sobre realidades, né, de relatos de alguns profetas que passaram ao longo do tempo baseado no Antigo Testamento. E aí eu vou trazer essas pequenas passagens e falar com vocês a respeito de como a gente colocar isso em pauta, né, de como a gente viver isso, né, no nosso dia a dia, como eu vou entender isso, interpretar e desenvolver, não é verdade? Vamos lá, eu vou ler para vocês aqui o Salmo 23. O Salmo 23 fala assim: Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, me conduz no caminho da justiça, por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Né? Então está aqui. O que acontece nessa passagem bíblica aqui desse Salmo 23? É um salmo muito forte, né? Onde fala aqui, onde essa passagem aqui eu acho uma das mais importantes que eu não compreendia há muito tempo atrás. Meu avô era vivo e ele lia a Bíblia e eu não entendia muito o que era dito. E eu lembro muito desse trecho aqui, né? É assim: sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Né? Então, assim, é uma passagem muito forte, muito poderosa, né? Que Deus diz assim: onde quer que você esteja, eu estarei sempre com você. Né? Você pode estar no pior lugar do mundo, você pode estar no lugar mais amaldiçoado, você pode estar no vale da sombra. Né? E qual é esse vale da sombra para você? Né? Qual é o vale da sombra para mim? O vale da sombra da morte? Que vale é esse? Né? Então fica difícil essa interpretação. O vale da sombra da morte nada mais é aquele momento em que você foi convidado a ir ao departamento pessoal e foi demitido. O vale da sombra da morte é aquele quando o médico te chama para te dizer que a sua esposa, ou seu filho, ou seja lá quem for, está com uma doença rara, uma doença severa. O vale da sombra da morte é aquele onde você acabou de sofrer um acidente, está internado no hospital, entre a vida e a morte. O vale da sombra da morte é a derrubada, é quando você perde tudo, é quando você realmente está no fundo do poço, achando, né, que você não tem saída alguma. Então o vale da sombra da morte, eu entendo, e fazendo analogia aos dias de hoje, é aquele momento ruim que você está passando na sua vida, seja ele qual for, seja qual for a notícia que você recebeu, mas que é ruim, é péssima, ali está o vale da sombra da morte. E diz aqui, né, ele jamais te deixará. Né? Vamos lá, eu gosto de reler porque é muito interessante. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos de novo. Eu gosto de repetir essa passagem que é muito forte, né? Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. O que Deus quis dizer com isso aqui? Ou o que Davi, quando relata isso no Salmo 23, ele quis dizer? Ele quis dizer que
independente da dificuldade que ele passa na vida dele, independente do momento que ele está passando ruim, né? Até mesmo naquela época do Antigo Testamento, que eram guerras em cima de guerras e que as vitórias não era uma conquista de um carro zero que você comprou, ou um emprego que você conquistou, né? Naquela época era a guerra que existia entre um território contra o outro, e você ganhava e você tomava conta daquela terra, daquelas ovelhas e etc e tal. Então, mesmo que fosse isso naquela época, ele relata aqui que, mesmo que ele passasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, pela dificuldade de vencer suas batalhas, ele ainda assim tinha Deus que o protegia com seu cajado. O que a Bíblia quer dizer com isso nos dias de hoje? Que você, meu irmão, que está passando por uma dificuldade, seja depressão, à beira de um suicídio, seja um desemprego, perdeu um filho, né? Perdeu a vida, esse filho seu perdeu a vida, morreu, faleceu, né? Perdeu um filho para as drogas, né? Perdeu um filho para o roubo, para o tráfico e etc e tal, né? Perdeu algum ente querido num acidente, ou tem alguém que está no leito de morte, né? Tem alguém que está com uma doença terminal, condenada. Eu estou falando de um modo geral, às vezes é duro ouvir isso, às vezes você está passando por isso e está falando assim, poxa, o Marcelo está entrando num ponto muito delicado, mas é a realidade da vida. A gente vive em prol de conquistas, né? Vitórias e derrotas. E para que serve a derrota? Para que serve a vitória? Não é verdade? Então, muitas das vezes, você está aí com um ente querido em cima de uma cama, você perdeu o seu pai, perdeu a sua mãe, e acha que aquilo ali é o final, é o término, né? É o vale da sombra da morte. Mas não é. Não é, porque Deus ele está com você. Deus, ele sabe o que faz. Nessa vida aqui, tudo tem o seu tempo e a sua hora certa de ser e de existir. Né? Nós somos um corpo formado por células. E quem criou essas células? Foi Deus. O homem estudou e decifrou o que existe dentro das células. Mitocôndria, tem os cromossomos, aí tem o DNA, e tem uma série de situações dentro daquele invólucro, né, que é a membrana celular, que carrega ali dentro nossas características, né? Tem as células do fígado, células do coração, que são essas células que formam os tecidos, né? E esses tecidos que formam os órgãos, né? E aí? Difícil, né? Você dizer que tudo veio do nada, que tudo isso aqui que a gente vive, cara, veio do nada. É difícil, né, aceitar isso, que veio do nada. Não tem como. O que vem do nada é o nada. E se o nada é o nada, então não existe. Cara, eu sei que tem muitos ateus que podem até estar me assistindo. Eu sei que tem muitas pessoas agnósticas, né? Eu sei que tem muitos teólogos. Eu sei que tem muitas pessoas que podem estar aí assistindo meus vídeos e dizendo assim, poxa, o cara está seguindo um rito bíblico onde ele não sabe nem quem escreveu, que aquilo foi decodificado várias vezes e tudo. Sim, é verdade. É verdade, você não está errado. E por isso que eu faço essa analogia aos dias de hoje, segundo o meu entendimento, né? Para tentar ajudar você. Mas não dá para negar que Deus não existe, né? Não dá para negar a existência de Deus, né? Não tem como negar, né? Como eu nasci com essa fisionomia, né? Outros nasceram milhões de vezes mais bonitos do que eu sou feio, né? Mas aí nasce o loiro com olhos azuis, nasce o negro com olhos verdes, nasce o moreno, o mameluco, o pardo, o branco, no mundo todo. Isso é maravilhoso. É aí que está Deus dentro de você. Nós somos, cada um de nós, somos um pedacinho de Deus. E Ele sabe disso, porque está na Bíblia, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, né? E agora vamos lá, né? Descobriram o código DNA, que é aquilo que determina as nossas características, cabelo, castanho, preto, azul, olho azul, amarelo, e por aí vai, vocês entenderam entre aspas, né? E o que está dentro disso tudo, do DNA? O que está dentro das ligações ali? Peptídeos. O que está dentro dos cromossomos? O que existe dentro do DNA? Porque o DNA está dentro de alguém.
E o que tem dentro do DNA? A ciência ainda não foi capaz de desvendar exatamente tudo isso. E ali eu costumo dizer que dentro de uma célula, ali está o mistério de Deus, né? Ali está ele. Então não duvide que Deus, né, exista, porque ele existe, ele está com você, porque você é filho de Deus, como eu, como todos nós. E ele nos deu a coisa mais maravilhosa do mundo, que é a vida, que é o livre-arbítrio, não é verdade? Então, como está aqui no Salmo 23, né, mesmo que você esteja no vale das sombras da morte, e que ali seja o seu reduto final, ainda não é o seu fim, porque quem determina o fim é Deus. Deus, ele dá o início, meio e fim. Então aproveite a sua vida, aproveite aquilo que Deus lhe deu. Eu sei que é difícil, você que está com alguém no hospital, passando por dificuldades, ore por ele, peça a Deus para que possa, né, dar um pouco mais de tempo, né, entre vocês aqui na Terra, porque Deus pode glorificar milagres, né? Eu já vi milagres acontecerem na minha família, de situações de câncer, né, maligno, e a fé foi tamanha, e depois de 3 meses a gente fazer um exame e o câncer sumir, não teve mais nada. E esse relato que eu digo aqui para vocês, um dia eu vou falar sobre isso, é a minha avó. Tinha câncer nos seios, vários nódulos, eu que levei ela no hospital, foi detectado, estava bem avançado já, ela já com 68 anos, 70, e aí nós fizemos uma cadeia de oração, de fé, e ela sempre foi muito fervorosa, né? Meu amigo, depois de 3 meses foi fazer os exames e não tinha nada, não tinha nódulo nenhum, e é isso, né? Ah, mas é porque é evangélico, é porque é católico, é porque é espírita? Não, é a fé, é só a fé que você tem em Deus, que reativa todos os seus neurônios, que reativa todas as suas células e faz com que você lute pela vida, que foi o maior presente que Deus te deu. Então, meu irmão, não pense, porque você está em depressão, que o resultado é tirar a vida. Muito pelo contrário, não é. Aí você está recusando um presente que o nosso Deus te deu. Não recuse esse presente, que é o melhor presente que qualquer um poderia receber, que é a vida, né? E ter em mente que nós vivemos para a vida eterna. Seria injusto de Deus, né, criar seus filhos à sua imagem e semelhança e deixar que isso acabasse por acabar, né? É igual aquele que estudou, aquele que se dedicou, aquele que não estudou, aquele que não se dedicou, aquele que dedicou a vida aos pobres, aquele que só dedicou a vida ao tráfico de drogas, a roubar, a matar, aquele estuprador, aquele que não é estuprador, que respeita o próximo, né? Aí é um sinônimo de que não vale a pena, né, viver, é isso? Porque se Deus não existe, se não existe nada além do que a gente vive hoje, né? Para que você vai respeitar normas? Para que você vai respeitar as primeiras leis que nos foram colocadas, que foram os mandamentos de Deus, né? Essas foram as primeiras leis. E depois o homem decodificou e aumentou e ampliou, e cada nação hoje tem as suas normas e leis a serem seguidas. Se tudo isso existe hoje, porque foi com permissionamento de Deus. Então, se Deus ele é vivo e ele está entre nós, com tudo aquilo que nos foi determinado, é de uma covardia muito grande, uma ingratidão imensa, rejeitar aquilo que ele te deu como presente, que é a vida, e o livre-arbítrio, e o poder de você escolher, né? Então não temas a morte, porque a morte só é uma passagem para a vida eterna. E a vida eterna ela existe, porque a gente vai viver num mundo onde não vai existir maldade, não vai existir covardia, não vai existir pobreza, onde todos serão iguais na palavra do Senhor. E seremos nós mesmos, como nós estamos aqui, pensando, falando da mesma maneira que nós estamos falando, depois que nós estivermos lá em cima, no outro plano. Eu não sei o nome exato, é outro plano, é outro planeta, é outro lugar, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que eu não morro para a morte eterna, eu morro para a vida eterna. Então é uma passagem. E seria injusto de Deus não deixar essa lacuna de oportunidades, né, para que nós pudéssemos seguir o caminho do bem, deixando prevalecer tanto mal na terra. Então, por isso que ele nos deu o livre-arbítrio. Você faz a sua escolha.
O caminho é você que vai determinar. Agora, será que esse caminho que você vai trilhar na sua vida, ele vai te trazer coisas boas ou coisas ruins? É o que eu sempre falo nos meus vídeos aqui, né? É fato. A semente que você planta é o que você vai colher lá na frente. Então, gente, vamos fazer o bem. Mesmo em momento de desespero, de aflição, tenha carinho e cuidado com o seu próximo. Pense 3 vezes antes de falar, para não ofender o próximo. Pense antes de retrucar uma ofensa que lhe foi dada. Não responda, não se iguale no nível daquele que está realmente descendo o nível para poder te atingir. Não se deixe atingir. Mantenha a tua dialética, mantenha o teu comportamento emocional para que você possa conduzir de uma forma tranquila e que não possa se prejudicar diante de uma confusão, de uma briga, de uma discussão, né? É o que eu sempre digo, cada um oferece o que tem. E se você tem muita informação boa, não deixe se perder diante de uma discussão, né, onde você está sendo ofendido em um nível que não é o seu. Procure esclarecer o irmão que está te ofendendo de uma forma, às vezes, até calada. Porque, às vezes, né, quem cala não consente, mas quem cala, muitas das vezes, fala mais do que 1000 palavras. Às vezes, o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Vai colocar uma dúvida na cabeça de quem realmente está proferindo palavras ruins para você. Então é isso, eu passo aqui para falar sobre o Salmo 23, que é um salmo muito importante. Segundo a minha visão, eu acho que é isso que Deus traz para a gente, né? Sempre que nós estamos aí num momento difícil da nossa vida, mas ainda Deus está lá conosco, está de mão dada com a gente. A gente é que muitas das vezes não quer estar de mão dada com Deus. A gente está tão deslumbrado com tanta coisa nesse mundo material, né? Com um carro, estou emocionado com o meu carro que eu comprei, que tem teto panorâmico, o carro custou 300 mil, 200 mil. Estou emocionado aqui com o meu cordão de ouro, com o meu relógio caríssimo, com a minha casa que eu comprei de campo, de praia, né? Nada disso tem valia porque você não leva nada disso quando você passa daqui para o outro local, né? Não tem como levar, infelizmente não tem. Agora, o que você aprendeu que está aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus, isso você leva. Isso você leva. O conhecimento, ele não sai da tua consciência. O Espírito carrega tudo que aprendeu, tudo que ensinou, tudo que fez, tudo que revelou, até o mal. Até o mal que você fez, você carrega. Então ainda há tempo de você se arrepender, pedir desculpa ao seu irmãozinho que você ofendeu. Ainda há tempo. É sábio e engrandecedor para Deus, né? Feliz do homem que reconhece seus erros e pede perdão. É um perdão em dobro por Deus. Esse é o melhor perdão que possa existir na face da terra. Gente, é isso aí. Vou ficar por aqui. Né? Ativa o sininho, se inscreva, dê o like, compartilhe o vídeo com outras pessoas, tá bom? E vamos para a nossa oração de encerramento. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar com meus irmãos aqui em debate sobre a palavra do Senhor na Bíblia e que todos os nossos irmãozinhos do mundo todo possam ser prevalecidos aí pela Tua glória, Senhor. Que não falte alimento na mesa de ninguém, que não falte a paz e a alegria de viver. Que mesmo aquele morador de rua que não tem um teto para botar e cobrir sua cabeça, que possa ser feliz como eu sou, meu Senhor, na minha casa. Que possa ser feliz com o pouco que lhe tem para alimentar. Que o Senhor possa sempre prosperar a mesa dos menos favorecidos. Amém. Até a próxima, pessoal.